boa noite para você que está chegando. Bom demais estar com você aqui na live. Deixa eu ir me ajeitando aqui. Vamos aproveitar esse horário do fim do dia, né? Já à noite, 6h13, 18h13, para a gente conversar um pouco e trazer um pouquinho de informações. Você que já está aqui na live, se ainda não conhece o meu perfil, vai lá no meu perfil, dá uma olhada no nosso conteúdo e também clica lá no link para conhecer a nossa comunidade, a comunidade Transformar, onde você encontra atendimento terapêutico, cursos para você aprender a lidar com as suas emoções e com a sua personalidade, e pode fazer parte da nossa comunidade com encontros online semanais, tá certo? Eu me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista, fundadora da comunidade Transformar, e entre estudo e atendimento já se vão mais de 20 anos. Só em consultório são 15 anos. E para mim é uma alegria estar aqui na plataforma, partilhando um pouco de conhecimento e também trazendo assim um pouco de esclarecimento. O pessoal está chegando, eu vou convidar aqui, enviar alguns convites, então segura aí, tá certo? Deixa eu compartilhar. Vamos lá, gente, você que está chegando, digita aí de onde você é, de qual estado você está falando, ou de qual país. De repente tem alguém fora do Brasil. Enquanto eu estou aqui compartilhando a live com o máximo de pessoas possíveis. Ai, ai, vida boa. Só tenho a agradecer. E já já a gente vai conversar sobre neurodivergência. Você já ouviu falar desse nome? Conhece alguém ou você vive a neurodivergência? É um tema bastante atual. Sigo compartilhando, tá, pessoal? Vamos lá, eu estava conversando um pouco sobre Estava conversando um pouco aqui na nossa comunidade, nesse finalzinho de dia, já bem no finalzinho da tarde, com uma mãe que me solicitou esclarecimento sobre o que é essa questão do autismo. Na verdade se chama espectro autista. Como acontece? Porque na escola onde a filha dela estuda, e a filha dela tem acho que 6 ou 7 aninhos, é bem pequenininha ainda. Houve um evento, né, de conscientização, e eu achei muito bonito assim, a integração da escola, mas ela ficou com essa dúvida em conseguir entender o que é o espectro autista, ou o autismo, como ela chamou, e ela compreender o que significam essas, como ela disse, né? Que coisas são essas? Porque pode soar um pouco estranho, nós estamos no século XXI, um século de informações, onde a internet, né? A rede nos facilitou o contato, mas ainda existem algumas pessoas que têm dúvidas, que têm questionamentos, não por não ter ouvido, mas para compreender o que é, né? Uma coisa é quando você fala assim, tem 5 certificados aqui ao fundo. Outra coisa é quando você consegue entender o detalhe de cada certificado, né? Compreender
o que cada um deles significa. Oi, Ângel, obrigado pelo colar de amizade. Muito obrigada. Que ele seja acrescentado o bem. Então, como eu estava dizendo, mesmo nós estamos na era da informação, século 21, e com o acesso facilitado, às vezes o montante, a rapidez, a velocidade das informações, você não consegue acompanhar o que de fato significa essa situação. Como eu estava aqui dando o exemplo dos certificados, só para uma compreensão melhorada, você pode estar visualizando aqui as minhas certificações, são 5, mas você não saberia detalhar o que é cada uma, sobre qual formação, como eu a conquistei, né? Como foi feita, em que instituições, com qual propostas, porque ali tem as certificações desde a graduação, após o mestrado e aí vai. Mas aí a gente vai percebendo que apesar desse boom das informações, você acaba não conseguindo interagir com os detalhes dessas informações, né? E essa mãe hoje conversando comigo aqui no final do dia, na parte da tarde, eu achei muito bonita, né? Da estrutura dela de parar e conversar e de falar, Tati, eu escuto falar, mas não é uma realidade da minha família. A gente conhece pessoas, né? Convive com filhos e amigos na rotina do dia, mas saber com detalhes o que é, a gente não consegue saber. Eu não sei, na verdade ela disse eu não sei. Então é muito interessante quando você começa a aprender a observar que a informação ela vem com uma velocidade muito grande nessa época, né? Estamos vivendo a era das informações, mas que nem sempre ou quase nunca você tem tempo para ir ali destrinchando os detalhes, sabe? Ir ali destrinchando os acontecimentos. E como para ela não é uma estrutura de rotina de vida, sabe? Como para ela não é uma estrutura onde ela tá ali no dia a dia, eu achei muito bonito da parte dela, da forma com que ela perguntou. E aí ela ficou com essa interrogação, sabe? E nós conversamos bastante. Então, frente a essa pergunta dela, eu queria trazer para você hoje um esclarecimento, algumas pontuações, para que você entenda um pouco sobre o que é essa questão da neurodivergência, sobre o que acontece na vida dos indivíduos, sobre como a sociedade está lidando com isso tudo. Então eu trouxe alguns pontos para te ajudar a esclarecer, digamos assim, esse entendimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a neurodivergência ela é uma condição do funcionamento do cérebro humano. Existem padrões que são tidos como neurotípicos, comuns, a grande maioria. Mas existem indivíduos que têm o funcionamento do cérebro que é bem diferenciado no sentido de estrutura química, de estrutura comportamental, da formulação dos pensamentos e também do comportamento. Você vai perceber, me acompanhando aqui nas lives, que eu sou muito simples nos exemplos e explicações para que você absorva de uma maneira bem fácil, mas sempre me mantendo a regra, a ética, as observações clínicas, tá certo? Então ali, a gente vai percebendo que a neurodivergência, ela é uma
condição do que acontece no modelo cerebral, na forma com que o funcionamento do cérebro do indivíduo processa as informações, libera as químicas, decide os próprios comportamentos e acaba observando a si mesmo e ao outro. Então é muito importante a gente ressaltar que neurodivergentes são modelos de estrutura do funcionamento, não é uma doença, tá certo? É claro que se o cérebro do indivíduo tem uma funcionalidade química e hormonal diferente, isso vai causar no corpo algumas fragilidades, debilidades, algumas dificuldades sinestésicas, algumas sensações, vai provocar algumas disfunções no organismo. Então é muito importante a gente separar o funcionamento de um indivíduo neurodivergente da estrutura do desenvolvimento e das sequelas biológicas, para você não falar que todo neurodivergente é um doente, quando não é, tá bom? Até então, segundo o DSM, segundo o CID-10 e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, são estruturas de funcionamento do indivíduo. E aí é interessante que esse indivíduo, ele tem uma variação natural neurológica. O que significa? Significa que desde sempre, o cérebro desse indivíduo aprendeu a funcionar desse jeito. Então, quando se aprende a funcionar desse jeito, um jeito único, porque cada neurodivergente tem a sua forma de interagir com o mundo e com ele mesmo, esse indivíduo também vai acabar tendo o seu corpo adaptado a isso, as sensações. A gente percebe, né, que é muito comum, por exemplo, a hipersensibilidade cognitiva. O ouvir, o sentir da pele, a sensibilidade ocular, a sensibilidade olfativa, a hiperativação da amígdala e do hipocampo, fazendo com que os neurônios espelhos trabalhem mais amplamente. A hipersensibilidade ao toque, a hipersensibilidade ao som. Então, a neurodivergência, ela provoca uma amplitude de sensações e provoca uma amplitude na necessidade que o indivíduo tem de lidar com tantas informações. Vamos lá. Digamos que a estrutura cerebral de um indivíduo que nós chamamos neurotípico, eu não sou muito fã do nome normal, do termo normal, né? Porque eu falo que normal também tem probleminha. Todo mundo tem um probleminha e é normal ter um probleminha. Então, eu gosto de usar o termo neurotípico. Um indivíduo neurotípico, ele escuta... vamos dizer que o neurotípico está numa festa de aniversário. Ponto. E está tocando lá um modão sertanejo, Deixa eu pensar na música prática. Eu prefiro mais... Vamos mudar o exemplo. Vamos dizer que esse indivíduo neurotípico, dentro do padrão, ele está ouvindo uma orquestra sinfônica. Pronto. O cérebro desse indivíduo vai absorver o som, ouvir o som, processar as informações e só a título de exemplo, ele vai separar, isso daqui é o sax, isso aqui é o trompete, isso daqui é o violino, isso aqui é o piano, e isso aqui é a flauta. Um exemplo, tá bom? Isso é o cérebro de uma pessoa chamada neurotípica. Um neurodivergente,
vai conseguir ter a sensibilidade, dependendo do nível do processar cerebral, de ouvir todos esses instrumentos que eu citei e mais os detalhes da pessoa conversando ao lado, da goteira que está pingando lá na janela, de entender que naquela sinfonia toda o som de um violino está mais agudo e ali ele vai prestar muito mais atenção a esse som, ele vai focar em um som só. E isso tudo acontece porque a neurodivergência provoca esse modelo de funcionamento diferenciado. Então, com isso, enquanto um neurotípico, vou usar o termo comum, uma pessoa comum, neurotípica, ela está ouvindo o conjunto e buscando a harmonia, o neurodivergente está ouvindo a mesma música, a mesma sinfonia, mas entendeu que o violino está com uma nota um pouco diferenciada e aquilo vai chamar a atenção, e aí ele vai separar aquilo tudo e vai ouvir aquelas batidas únicas, aquele ritmo único. É aonde a gente observa que é muito, muito, muito comum indivíduos neurodivergentes desenvolverem altas habilidades ou grandes e específicos talentos. Por quê? Porque essa hipersensibilidade vai fazer com que esse indivíduo separe, absorva as coisas de uma maneira diferente, traga para a própria interpretação e comece a trazer para o mundo, para as relações daquela forma. É por isso que o indivíduo neurodivergente tem muita dificuldade de convívio social. Porque socialmente falando, tá lá todo mundo na orquestra, ouvindo a orquestra, nesse exemplo que eu trouxe, e vai estar todo mundo sentadinho, aguardando, né, em silêncio, esperando acabar o período da música. Mas o neurodivergente, estando com essa hiperativação, com essa hiperexcitação, com essa sensação cognitiva mais aflorada, ele pode ficar ou ela pode ficar muito mais inquieta. Então começa a se mexer na cadeira, junta, né, os ouvidos, abaixa assim, cobre, como por exemplo o espectro autista faz, cobre assim o ouvido quando o som é muito alto. Então esse indivíduo começa a ter algumas atitudes comportamentais diferentes das atitudes comportamentais da grande maioria social. Compreende, gente? Deixa eu subir um tap-tap aqui na telinha para eu poder acompanhar que você está entendendo. E desejando trazer uma boa observação ou pergunta, é sempre bem-vindo, tá bom? A gente vai aqui compartilhando as informações. Eu vi uma pergunta passando aqui. Eu acho tão interessante quando as pessoas precisam se autoafirmar, tentando diminuir as outras. É caso de análise. Deixa eu ver aqui a pergunta. Eu vi. Era sobre física quântica. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui, ó. Feliz e Alegre perguntou assim: Dona Tati, onde entra a física quântica na neurodivergência? Olha, esse é um assunto que o tema ele vira um curso. Porque a física quântica, ela vai trazer muito sobre a questão da energia, vai trazer sobre essa questão das ondas sonoras e sobre essa, vou usar esse termo, desdobra de realidade. Aí você imagina um indivíduo neurodivergente com hipersinestesia, ou seja, com a sensibilidade hiperaflorada, que
sente a percepção de várias ondas energéticas, agora entendendo e sabendo que ele pode estar captando sinestesicamente muito mais ondas do que um indivíduo neurotípico, padrão comum. Então a física quântica, acredito eu, ela vai contribuir para essa compreensão aonde o indivíduo com essa estrutura cerebral vai poder captar e processar informações de uma maneira que o neurotípico não conseguiria. Hoje, eu sugiro que você pesquise, mas já existem campos de pesquisa a nível mundial que vai trazer esse olhar sobre indivíduos considerados sim neurodivergentes, porque tem uma hipersensibilidade cognitiva e um funcionamento diferenciado dos demais, que são capazes de manipulação energética e influência à distância. É só você dar uma pesquisada que tem muito conteúdo bom aí para você poder encontrar, tá bom? Como eu não estava programada para esse tema hoje, se eu lembrar aqui o documentário, o nome do documentário, eu comento aqui para você. Tem um documentário muito bom sobre isso, onde vários cientistas ao longo de mais de uma década têm estudado a nível mundial essa aptidão de alguns indivíduos que são capazes de emanar energia e alcançar essa emanação até do outro lado do mundo. Um indivíduo está lá na Índia, um professor indiano, enviou essa energia, esse fluxo, e a mulher estava, se eu não estou equivocada, aqui na América do Norte. Agora eu fiquei na dúvida se ela estava na América do Norte ou na Rússia. Mas enfim, estava na região norte, em outro continente, e eles conseguiram mensurar tudo isso, tá? Se eu lembrar aqui do nome do documentário, eu comunico. Mas eu acredito que o indivíduo com neurodivergência, ele acaba sendo, sim, entre aspas, uma grande antena de estrutura para tanto absorver quanto para emanar, para direcionar a energia para essas questões que rompem o espaço, que rompem o tempo, tá bom? Esses estudos já estão sendo feitos, tá ok? Então é muito importante que a gente comece a perceber que os seres humanos, eles têm estruturas de personalidade diferente, mas também tem a sua composição neurológica diferente. O funcionamento dessa composição neurológica é diferente. Então é muito importante você compreender, assim como eu expliquei hoje, a essa mãe que ficou muito interessada, apesar de não ser a realidade mais próxima dela, mas ela pediu esse bate-papo e eu achei legal trazer para você esse esclarecimento hoje. Primeiro, que neurodivergência é uma variação natural do funcionamento cerebral. Então, gente, ser neurodivergente não é uma doença, né? Você não tem neurodivergência. Porque quando você tem uma coisa, depois você pode deixar de ter. Ó, eu tenho um brinco, tá aqui. Se eu tirar e perder esse brinco, eu vou deixar de ter. Eu tenho uma orelha. Se acontecer um acidente e eu perder essa orelha, eu vou deixar de ter. Então você não tem neurodivergência. Você é um ser neurodivergente. E algo que não dá para ser arrancado de você, né? É a estrutura que você aprendeu a viver, o seu funcionamento. E aí esse cérebro vai acabar fazendo com que o seu corpo reaja, as suas emoções vão influenciar o cérebro através da amígdala, a amígdala vai influenciar os neurônios e os neurônios vão influenciar o corpo. Então é como se fosse um circuito, né? Como não é um circuito? Para você que está chegando agora, tap na telinha, gente. Movimente aí o tap na telinha, ok? Vai lá, conheça o meu perfil, minha formação ou minhas formações.
Já são mais de 20 anos estudando psicanálise, neurociências e outras ciências que fazem com que a gente entenda um pouco melhor o cuidado e a estrutura do ser humano, tá certo? É muito interessante entender que não existe uma ciência detentora da razão. A humanidade ela é linda e plural. Isso é muito bom. Então vamos lá. Então a neurodivergência não é uma coisa que você tem. Ah, eu tenho TDAH. Ah, eu tenho TEA. Não, você não tem. Você é um ser TDAH. Você é um ser TEA, que é o espectro autista. Você é um ser em superdotação. Você é um ser, sabe, com síndrome de Tourette. Você é um ser, ok? A neurodivergência, ela faz parte do seu fluxo de vida. Aceitar e compreender esse ponto é muito importante porque você começa a entender sobre o seu funcionamento. E você começa a compreender que você vai ter características únicas e percepções únicas que vão desenvolver as suas habilidades e os seus talentos. Quantas pessoas têm tanta dificuldade de planejamento, mas tem um hiperfoco fantástico e quando pegam para fazer algo, faz como ninguém faria. Então, nós chamamos de funcionamento cerebral atípico para a percepção clínica. Mas é como o indivíduo é. Tá bom? E vai mexer com a química cerebral, como eu disse aqui. Vai mexer com o seu humor. Mexer não, deixa eu melhorar o termo, né? Vai influenciar o seu humor, a sua memória. Oi, lindona, boa noite. Gratidão pelo Hurt Me. Gratidão. Vamos lá. Então, o que a neurodivergência vai ocasionar na sua vida, né? Sempre, sempre, sempre. Isso desde quando, doutora Tati? Desde sempre. Desde quando isso acontece? Isso começou a acontecer comigo na vida adulta? Não. Estruturas em neurodivergência surgem desde sempre. Há estudos que constatam que surgem até mesmo com influências de impactos no ventre durante a gestação. Há estudos que demandam sobre a genealogia, né? Influência genética, alguém da família trouxe essa genética e foi indo de geração em geração. Há estudos que demandam a observação de que são impactos no ventre. Durante a gestação, opa, teve outro Hurt Me, gratidão. Hoje eu estou falando um pouquinho sobre neurodivergência, então eu estou indo assim bem... Há estudos que falam sobre a influência das relações familiares. Gente, esse ponto aqui eu gosto muito de trazer um olhar psicanalítico. Como psicanalista aí com 20 anos de estrada, gratidão, meu amigo, tá assistindo? Muito obrigada. Espero estar contribuindo para algo bom. Vamos lá. Como psicanalista com mais de 20 anos aí de atendimento, eu sempre vou trazer um olhar psicanalítico sobre tudo que eu falo, né? Não só a psicanálise, mas eu gosto muito. E na psicanálise a gente vai sempre lembrar que nós somos seres relacionais. O meu e o seu cérebro, desde sempre. Mesmo quando você e eu não sabíamos o que estava acontecendo, você estava lá quietinho, um feto no ventre da sua mãe, dentro da barriga da sua mãe. E aí, você não tem noção do que está acontecendo. Mas o seu cérebro já está, buscando se relacionar. A primeira relação, segundo estudos científicos,
E uma das mais profundas é a relação com a mãe, justamente por conta desse contato através do cordão umbilical. Então, mesmo antes de você entender o que estava acontecendo, você já estava se relacionando. A criança está lá, um bebezinho no ventre, ouve a voz do pai, o pai fala, o pai vai lá, fala alguma coisa do lado de fora, e aquela criança vai, se sacode toda, reconhecendo a sonoridade, o timbre, reconhecendo a frequência, reconhecendo as ondas. Então, você não entendia, mas você já estava se relacionando. Então, o ser humano, ele é um ser relacional. Nós vamos sempre buscar relações, sempre. O nosso cérebro, a nossa estrutura cognitiva, ela é feita para isso, para relações. Então, quando você nasce, o que você vai buscar? Se relacionar. Tanto que o bebê procura, né? O cheiro da mãe instintivamente, a criança procura o corpo do outro. O bebê, ele procura olhar para entender o que está acontecendo, e aí vai desenvolvendo o sentir, a cognição, a parte neurológica, e vai também desenvolvendo a parte comportamental. Então, desde sempre, desde as suas primeiras relações, e aí eu gosto do olhar psicanalítico, a gente vai entender que as primeiras relações, elas influenciam muito. Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Ficar mais à vontade, coloquei os pés pro alto. As primeiras relações, elas influenciam muito o impacto do que está acontecendo com você, e você ainda nem tinha entendimento do que está acontecendo. Não tinha entendimento. Mas você já está sentindo. Você já estava tendo que lidar com aquilo tudo. Você já estava tendo que lidar com a pressão. Você já estava tendo que lidar com as oscilações. Sabe? Você já estava tendo que perceber a demanda, procurar pessoas. O bebê, ele tem pessoas que ele busca e tem pessoas que ele repele. Olha que interessante. Tem pessoas que o bebê se doa e tem pessoas que o bebê repulsa. É assim ou não é que acontece? E tudo isso já vai o quê? Já vai marcando o corpo, como a criança vai modelar o seu corpo, e também já vai ali marcando a percepção, o funcionamento do cérebro e a personalidade. Isso é tão profundo que o cérebro de uma criança, ou o nosso cérebro também, ele é movido por cadeias neurais, e aí tem uma parte que são chamados os neurônios espelhos, que independente do meu e do seu controle, independente da minha e da sua vontade, eles estão aqui funcionando, ó, captando um monte de coisa. É por isso que você tem aquela sensação de alguém está me olhando, você vira assim, porque os neurônios espelhos, eles se localizam nessa parte posterior. Enfim, aí a neurociências é outra aula. E aí quando esses neurônios são ativados, você é impulsionado a se relacionar, só que entre a ativação neural e o impulso para o comportamento, aconteceu milhares de starts químicos. Aconteceu um monte de funções dentro do seu organismo, aconteceu um monte de liberação de química, né? O neurônio recebeu a informação, ó, agora é mais dopamina, é mais noradrenalina, é menos serotonina, aí foi um susto, então é cortisol. Olha só a orquestra. E você não está nem sabendo o que está acontecendo. Você não tem nem noção, porque você não comanda isso. Você está sentindo tudo.
E de vez em quando, a orquestra vira uma batucada. Parece quando aquelas crianças pegam um monte de panela, não sei na sua família, mas na minha família é numerosa. E de vez em quando tinha lá as mães que deixavam as crianças pegar a panelada e vai batucada. Pá, 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 pá. E é cada ritmo louco. A gente fala, não, gente, pelo amor de Deus, é muito barulho. De vez em quando a orquestra vira batucada. Mas isso tudo está acontecendo internamente, isso tudo está acontecendo tudo junto. Isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo dentro de você. E você, na verdade, é um bebê. Ou era um bebê. Então, quando isso acontece, automaticamente o seu cérebro, ele também vai aprender a reagir. Tá fazendo sentido para você? Comenta aí para mim se tá fazendo sentido para você. Porque se você toma um susto, para ter essa reação, já aconteceu um monte de descarga química, um monte de batucada química. Então ficou gravado. Você tá feliz, aconteceu outras descargas químicas, tá entendendo? Então a criança, ela acaba recebendo esses impactos todos e ela aprende a funcionar. Ela aprende a funcionar do seu jeito. E o funcionamento é no físico, ou seja, biológico, na química do corpo, no comportamento e também no emocional. Então, quando eu gosto de trazer o olhar da psicanálise para a compreensão do indivíduo neurodivergente, é para que a gente entenda que os marcos do que aconteceram na vida de uma criança, na sua estrutura emocional, elas vão provocar o quê? Essas intensidades todas e esses aumentos. E acabam influenciando o funcionamento do cérebro, da química do corpo e também da forma com que você vai aprender a reagir a tudo na sua vida. É por isso que eu sempre digo que o neurodivergente, ou no indivíduo neurodivergente, a química cerebral e a intensidade das emoções, lembra disso. As emoções são energia que incentivam as reações. Então, quando essa energia da sua emoção é muito intensa, ela vai ativar uma reação. E aí vai ser um desencadear de fatores dentro de você muito profundo. E aí você aprende a funcionar assim. É por isso que não é só química. Quando um indivíduo neurodivergente vai procurar ajuda, tratamento, orientação e acompanhamento dos profissionais adequados, geralmente ele escuta que precisa do tratamento químico ou medicamentoso, porque o cérebro já está funcionando alterado há muitos anos. E além disso, vai ter que fazer terapia. Por quê? Porque tem que modular as emoções, reajustar as emoções. Vai precisar cuidar da alimentação, porque existem alimentos que influenciam mais ou menos as químicas do corpo. De vez em quando eu escuto algum neurodivergente falar assim: não, doutora Tati, eu tomo Red Bull e durmo. O pessoal fala de Red Bull, eu recentemente ouvi isso. Ah, o pessoal fala tanto de... Não tô fazendo propaganda, tô ganhando nada com isso. De energético, pronto. Do energético e durmo. Enquanto todo mundo fica agitado, eu apago, eu desligo. Neurodivergência. Porque o cérebro atípico já acostumou a funcionar
de um outro jeito. Então, o impacto da química para uma pessoa normal, ou, como eu falei, eu não gosto desse termo normal, gente, de uma pessoa comum, neurotípica, que é o termo certo, mais adequado, vai absorver o energético, vai ter uma reação. O neurodivergente vai ter outra reação, teve até uma reação oposta. Aí eu escuto, eu tomo maracujá, maracujá me acelera. Provavelmente é um cérebro neurodivergente. Aqui, ó, só não conseguiu abrir mão do café. Só cuidado com café puro. Café é tira e queda. É bom sempre misturar. Mistura com leite. Só não mistura café com chocolate, né? Que aí vai ser pá. Vai lá em cima a energia. Então, por isso que o neurodivergente acaba vivendo essas oscilações, porque lá atrás na infância, bem lá atrás, ou até mesmo na gestação, essa pessoa, esse indivíduo teve que lidar com muitas adversidades, com muitos impactos, com muitas, eu vou usar esse termo, sobrecargas emocionais, e ainda não tinha condições intelectuais para lidar com todas as informações. Tá bom? Por isso que existe o que? Alteração do humor, alteração na memória, alterações na cognição, que é o sentir, e alterações no comportamento, como eu disse. A oscilação é muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E eu gosto de trazer esse esclarecimento porque, da mesma maneira que o indivíduo em neurodivergência tem essa sensibilidade ativada, quando ele consegue se olhar, entender o próprio funcionamento, cara, se cria métodos e formas fantásticas, totalmente fora da caixinha, como eu gosto de dizer, para resolver situações e casos que ninguém resolveria. Brotam talentos e habilidades que você fica surpreso. Mas é lindo ver um indivíduo com espectro autista e pianista. A habilidade desenvolvida para o piano foi fantástica. É ótimo sentar e ouvir. Mas você já parou para pensar como aquela pessoa, ela está ouvindo o que ela está fazendo? Ela não está só ouvindo, ela está sentindo, ela está vibrando. Todo o corpo vibra para viverem e fazerem aquilo que ele se propõe. Esse é um outro ponto interessante. É por isso que um indivíduo neurodivergente, quando entra num hiperfoco, depois sente um grande desgaste, um grande cansaço, uma grande fadiga. Aí quem não entende fala assim, tava tão animado agorinha, tava fazendo um monte de coisa, tava não sei o que, daqui a pouco parece que tirou da tomada, puf. Literalmente, queda de energia, queda de dopamina. Olá, senhorita Júlia Lima, foto. Seja bem-vinda. E aí, gente, comenta aqui pra mim. Tem uma pergunta legal, ó. Doutora, qual o termo correto para bipolaridade? É borderline? Não está completa a fala, mas eu acredito que seja ela. Esse é o termo, né? O termo correto para bipolaridade é borderline? Então, esses termos, eles são termos utilizados na área clínica, na área médica, para que o profissional, principalmente o psiquiatra e o neurologista, possam identificar como tratar e ajustar as químicas medicamentosas, tá bom? Tanto o borderline quanto o bipolar, eles estão na mesma faixa ou na mesma estrutura de classificação do DSM-5, que é o Código de Orientação Médica Clínica.
Então, alguns clínicos anotam bipolar, outros anotam borderline. Varia muito a questão da estrutura, da intensidade de um para o outro. Como psicanalista, eu posso te falar da minha observação quanto profissional em psicanálise, tá bom? Quanto psicanalista, eu gosto muito de observar as intensidades. No meu ponto de vista profissional e como pesquisadora, indivíduos que são neurodivergentes são sempre muito intensos. Sempre muito intensos. Então, quanto mais intenso, mais intensa a classificação. Ok? Então, o que diferencia um borderline de um bipolar? A intensidade do que sente, a rapidez do que eles sentem, a mudança. Só que eles sentem praticamente a mesma coisa, do mesmo jeito. Por isso que é tão desafiador para um profissional classificar, demanda tempo. Porque ele vai observar a intensidade disso tudo e vai observar como esse indivíduo reage às medicações, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra colocação. Olha, os termos neurodivergentes ou neuroatípicos definem a mesma coisa. Porque existem os indivíduos que são típicos, como eu gosto de dizer, eu não gosto de usar o nome comum, mas é a grande maioria, e tem os atípicos, os diferenciados. Então, o indivíduo que é diferenciado, que é atípico, se torna um neurodivergente. Tá bom? Consegui te responder? Se eu entendi bem aqui a pergunta, você quer saber se os indivíduos bipolar ou borderline são indivíduos de transtorno mental ou neuropáticos? Seria isso? Me diz aí se é essa a sua pergunta. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Lucas. Ah, ok, então. Isso. Fez igual o Chaves. Isso. É isso. Pois é. Tá? Como a gente estava falando, a área clínica, ela precisou organizar a classificação até para poder gerenciar todas as demandas, né, gente? É muita informação. Então, foram classificando alguns transtornos. Dentre eles estão o borderline e o bipolar. Então, é uma classificação atípica sim, tá bom? Justamente porque, pelo que a gente está conversando, o funcionamento é diferenciado. Enquanto está todo mundo rodando em 110, 130, indivíduos atípicos estão girando em 240, 440, 580. O ritmo é diferente. Só que é desafiador, porque às vezes eles processam as informações de uma maneira diferente e nem sempre num ritmo diferente, de uma maneira diferente. E nem sempre conseguem transmitir com a mesma velocidade que processaram. Por exemplo, um indivíduo neurodivergente que seja superdotado, deixa eu melhorar meus termos, né? Um indivíduo neurodivergente com superdotação vive uma síndrome que nós conhecemos como síndrome do encarceramento. A síndrome do encarceramento é quando o indivíduo sabe que é excelente no que faz, é bom, mas não consegue executar. Você já imaginou o conflito interno que dá isso? Porque o cérebro está pipocando um monte de informações
O cara é bom, vai resolver um negócio, se não tiver uma ferramenta, ele inventa, se não tiver um jeito, ela vai lá dar um jeito. Mas na hora de executar, é como se não virasse a chave. Imagina você ganhar aí, não entendo muito bem de carros, mas sei lá, você ganha um iPhone 35, nem sei se existe isso, acho que não, mas um iPhone maravilhoso, última geração. Mas você não sabe onde liga. Ou quando você sabe onde liga, você não sabe utilizar as funções. Não consegue utilizar as funções. Já pensou isso? Você tá com o melhor celular do universo da sua mão no planeta. O universo é exagero, né? O melhor celular do planeta na sua mão. Você sabe que tem potencial, que aquele celular ali, aquele aparelho contigo faria um diferencial, mas você não consegue ligar, mas não conhece as funções. E aí? Olha a angústia. Isso acontece com bipolares também. Exatamente. Acontece sim. Acontece sim. Porque são características de um pensamento acelerado, o processo das informações são muito ágeis, hiperfoca, só tem aquilo ali. Todo o universo some, mas na hora de realizar, trava, não roda a chave. Liga, mas não dá partida. E isso tudo é resultado de processos neurais. Exatamente, aí provoca frustração, provoca aumento de culpa, autocobrança, insônia, alteração no humor, alteração no apetite. Provoca uma série de desajustes ou desarmonias, eu prefiro chamar desarmonias. Provoca uma série de desarmonias e que o indivíduo sabe do potencial, mas não consegue virar a chave. Então, nessa hora precisa de mentoria, precisa de terapia para poder perceber a si o porquê que está repetindo essas punições e essas culpas, esse processo. Lembra que eu estou aqui comentando que um neurodivergente, o indivíduo, só um minutinho, que o indivíduo que é um ser neurodivergente tem um poder incrível, uma potência incrível, uma energia incrível, mas tem muita dificuldade de aplicá-la para fora, para o outro. E aí acumula muita coisa dentro das emoções, como eu gosto de chamar, e dentro dos pensamentos, das elaborações da linha de intelecto. E aí a gente vai percebendo que lidar com a culpa, com o medo, com a autopunição e com a impotência, que seria a frustração, precisam ser um ato contínuo. É não deixar acumular, sabe? Não deixa acumular, não. Porque senão vai arrastar isso por meses e meses, anos e anos, porque tem um outro ponto que é interessante. Lembra que eu estou sempre comentando que o neurodivergente, ele tem uma sensopercepção diferenciada? Então, essa percepção do tempo foge, escapole pelos dedos. Quando você vê, já passou 2 dias. Quando você vê, já passou 1 semana. Nossa, mas fazem 3 anos. Você começa a perceber que tem um potencial lindo, tem conhecimento dentro de você, pode adquirir mais, porque geralmente neurodivergentes são apaixonados por busca de conhecimento. É claro que cada um do seu jeito, no seu tempo, no seu ritmo, mas gostam de conhecimento, mas na hora de aplicar, de desenvolver ou de manter
Como se chama, gente? Manter um... Me fugiu da mente. Ah, lembrei. De manter uma constância falha. Mas por que manter a constância é tão complicado? Você se sente assim? Fala pra mim se você se sente assim, com dificuldades de manter a constância. Gente, como eu gosto de dizer, você que está chegando agora e ainda não me conhece, vai lá no meu perfil, conheça o nosso trabalho. Me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista há mais de 20 anos. E já são mais até de 15 anos de consultório. E estou tendo a alegria de partilhar com você um pouco aqui do meu conhecimento, a partir de perguntas e questionamentos que eu recebo aqui nos meus atendimentos da nossa comunidade Transformar. Tá? Aproveita, vai lá, clica no link da bio e conhece a nossa comunidade Transformar, uma comunidade online onde você vai receber orientação terapêutica, cursos para autoconhecimento, mentoria comigo, é claro, e poder participar da nossa comunidade com encontros em grupo online semanalmente. É isso aí, ó. Viu como não consigo manter... Diz aqui, ó. A lindona diz aqui, ó. Não consigo manter nada, ser constante é muito difícil e até empregos perco interesse e paro. Por quê? Porque o funcionamento cerebral oscila. A química cerebral oscila. A química cerebral oscilando, o seu corpo vai também sentir. O seu corpo sentindo, as suas reações vão mudar. A química cerebral oscilando, os seus pensamentos vão mudar, as decisões vão mudar e não vão conseguir se manter. Por exemplo, pessoas que conseguem manter o ritmo por uma longa jornada, elas aprenderam a gerar mais dopamina de qualidade, ocitocina de qualidade ao longo da rotina. Ó, vamos lá. Eu, ao longo desses meus anos de estudo e das minhas próprias transformações pessoais, eu saí de uma rotina de trabalho de mais de 12 horas por dia, bem agitada, bem trabalhada, bem pesado, e fui entendendo a necessidade de melhorar a qualidade de tempo comigo. Eu comigo. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa que está com o cérebro super agitado, ela vai precisar aprender a desacelerar o cérebro além do uso dos medicamentos. Então, como é que você desacelera o seu cérebro? Você tem que entender o que está acontecendo no seu sistema nervoso central. Então, só o medicamento, sozinho, vai demorar muito mais. Ele é importante, mas vai demorar muito mais. Então, você precisa aprender a entender qual é o funcionamento do seu corpo. Aí é quando eu sempre falo com o pessoal aqui da comunidade. Gente, você precisa aprender técnicas de respiração. Você precisa aprender a reconhecer o seu corpo e alongar o seu corpo. Eu gosto de fazer yoga e sempre convido quem é da comunidade a fazer junto. Eu gosto de natureza. Você vê que tem sempre uma planta. Onde você vai aqui na comunidade, na minha vida tem planta. Porque elas são terapêuticas, embelezam o ambiente, existe a troca da energia boa. Sempre que você puder, vai fazer uma caminhada na natureza. Tira os sapatos, coloca os pés no chão. Ah, eu não gosto de pé no chão. Pois é, mas existe um tratamento terapêutico milenar, aonde, colocando os pés na terra e aprendendo a respirar, você cuida do seu sistema nervoso. Então, para quem já tem uma vida inteira com o sistema nervoso alterado, neurologicamente alterado, você precisa aprender estratégias de cuidar desse sistema nervoso. Então, na nossa comunidade, aqui na comunidade Transformar, por exemplo, quem participa
recebe, assiste, depois vê na aula gravada as aulas de yoga. Quando eu faço caminhada e me retiro para fazer o breathwork, que é uma técnica terapêutica de aprofundamento na natureza. Quando nós fazemos a imersão aqui nas ervas ou então no gelo. Porque o seu corpo, ou o corpo de quem é neurodivergente, vive um agito interno muito grande. E você precisa aprender a, entre aspas, desagitar, a desacelerar. Essa inquietação que às vezes você fica reclamando, tem que parar, tem que mudar, tem que... Não, ela tem que ser aceita e compreendida. Aí como é que faz isso, doutora Tati? Vem participar do Se Cure. Aliás, eu tenho que te dar uma resposta, Anne. Atrasei um pouquinho, estou pedindo desculpas ao vivo e online. Vem aprender, porque o mundo, a vida é muito corrida. Todo mundo tem um ritmo, tem um jeito. Eu costumo dizer que eu me sinto muito agraciada por ter conseguido mudar o meu ritmo de vida para uma qualidade melhor. E hoje eu ensino isso e vivo dessa forma. Então esse agito interno que você vive, ele não deveria ser visto como um problema, como algo ruim. Esse agito interno deveria ser visto como uma percepção do tanto de energia boa que você carrega dentro de você, mas que você não está sabendo direcionar para uma coisa legal. Desenvolver suas habilidades e talentos. Aprender a se olhar com menos culpa, menos pesar, menos autocobrança. Eu digo menos porque lembra que a estrutura do neurodivergente traz marcas muito fortes na personalidade? Então existem coisas que você não vai mudar, mas não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão dolorido, fazendo com que você repita autopunições que você sofreu lá na infância. E aí, como psicanalista, a gente volta lá na infância, a maravilhosa infância. Adultos só são crianças de pernas compridas. Os comportamentos, as faltas, os desejos, as birras, as brigas, a evolução, tudo provém lá da infância. Tá certo? Quem tá chegando aqui? Olá, Chocolate! Boa noite, Ricardo! Bom vê-los aqui na live. Hoje o tema é sobre psicanálise e neurodivergência. Boa noite, Roberta! E a gente está conversando um pouquinho sobre essa estrutura. Vocês são lindas demais, meninas. Já estou chamando de meninas. Com todo carinho. E que seja levado para algo bom, conduzido para algo bom. E aí, tá contribuindo para o bem? Tá trazendo clareza? Meu intuito aqui é trazer clareza para você, para que você possa respirar e dizer, ufa, tem mais 200 milhões de pessoas assim também? Para que você possa dizer, caramba, agora eu tô entendendo o porquê que eu sinto cheiros diferentes, o porquê que o meu paladar é diferenciado, por que que eu tenho essa audição aguçada que às vezes as outras pessoas nem percebem, mas aquilo vai lá dentro e me irrita. Me irrita de um jeito que são hipersensibilidades cognitivas. E que você precisa aprender a reconhecê-las, aprender a aceitá-las e aprender a lidar com elas, tá? Alguém escreveu algo aqui, vamos lá, Roberta. Roberta chegou no momento certo, nem antes nem depois, tá?
Viu? Ó, dificuldades com textura de comida, sensibilidade a sons. Lembre-se disso. O seu corpo inteiro foi desenvolvido com hipersensibilidade. Vamos imaginar assim que durante a sua formação veio alguém, anotou lá na caneta assim, ó, hipersensibilidade e colou uma etiqueta. Hipersensibilidade. Gratidão, Ricardo. E aí a hipersensibilidade, ela vai aflorar, vai influenciar o funcionamento cerebral. Vamos de novo. Vai influenciar o funcionamento cerebral, o funcionamento do humor, o funcionamento do comportamento. Deixa eu pegar aqui na cola para não errar nada. Ah, já falei, não errei nada. Para você gravar, a hipersensibilidade vai influenciar no humor, na cognição, no comportamento, e na memória. Faltava a memória. Porque o seu jeito de ser, vou falar novamente para você que está chegando agora, não se tem neurodivergência, se é neurodivergente. Uma coisa que eu tenho é algo que está aqui, ó, eu tenho uma orelha, eu tenho um brinco. Eu posso tirar, eu vou deixar de ter. Se eu perder, eu vou deixar de ter. Eu tô aqui com a minha orelha colada no meu corpo. Acontece um acidente, ela é retirada, eu perdi a orelha, então eu não tenho mais. Então é algo, quando você tem algo, pode ser tirado, perdido. Ok? No caso da neurodivergência e da hipersensibilidade, não dá para você tirar, gente. Eu tenho TDAH, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho espectro autista. Não, você não tem, você é. A sua estrutura cognitiva, sensorial, o seu corpo, o seu jeito de viver, de ver a vida, de desdobrar o mundo, de se comportar, de fazer escolhas, de se relacionar, tudo vai estar atrelado a isso, vai passar por esse filtro. Então, quando você começa a aceitar esse funcionamento e a se perceber dentro disso, nessa situação você começa a se autoavaliar. E um detalhe, parar de querer se comparar com todo mundo, porque você tem que ser igualzinho a doutora Tati. A doutora Tati tem um jeito dela. Porque quando você começa a se comparar, você se machuca, você se autocobra. É desafiador, porque é claro que a gente precisa de modelos saudáveis, mas no cérebro do neurodivergente, esse excesso de comparações pode provocar um bug, um pânico, que é surreal. Você não vai conseguir se enquadrar no universo do outro. Então a comparação, ela só é saudável, nesse caso, quando vai te conduzir para algo bom. Mas quando começa a te aprisionar e você compara e se torna insuficiente, aí tem que vir para terapia, tem que vir fazer mentoria comigo. Vamos lá, uma pergunta boa aqui, ó. Hipersensibilidade está ligada com a baixa autoestima? Acredito que seja o oposto. A baixa autoestima está ligada à hipersensibilidade. Por que a hipersensibilidade? Ela surge primeiro na vida da criança. A baixa autoestima só vai surgir quando ela começa a se comparar, mas ela já é hipersensível. Tá bom? Porque o que a baixa autoestima faz? Ela olha para uma métrica, aquela métrica foi ou não foi alcançada, você se sente bem acima ou abaixo.
O indivíduo é hipersensível primeiro, depois ele aprende a se mensurar, a se medir. Então, acredito eu que seja ao contrário, tá? A baixa autoestima está ligada à hipersensibilidade, que é mais aprofundada. Outro comentário muito bom aqui. Gente, eu tô amando esses comentários de vocês, olha. Gratidão pelo tap-tap na telinha, é muito importante aqui na plataforma. Os comentários também são muito importantes. Então, para você que está assistindo, só coloca aí um boa noite, gratidão pelas palavras, desejo coisas boas, tá bom? Vamos lá, um comentário legal aqui, ó. Como é difícil para as pessoas entender. Esse é um dos problemas que mais tive desde criança, mesmo sem saber. É desafiador, porque assim, lidar com aquilo que é diferente. Gratidão, Ricardo. Lidar com aquilo que é diferente já é desafiador. Foi o que a gente estava comentando. A sociedade neurotípica, ela tem uma forma de funcionar, tem um padrão. Eu dei o exemplo da orquestra. Todo mundo vai lá assistir uma orquestra sinfônica tocando, tem um padrão. Silêncio, postura, ok. Mas um indivíduo neurotípico ou neurodivergente, ele vai chegar ali e ele vai ter outras sensações. Então, de repente, se inquieta mais. De repente, protege os ouvidos. De repente, fica impaciente porque quer acabar logo porque aquilo instalou algo dentro da mente que nem ele sabe entender, mas instalou. Então, vai agir fora do padrão. E quando se age fora do padrão, o que é que se faz? Volta para o padrão. Imagina isso na infância. Imagina na infância. Todo mundo tem que ficar sentadinho, paradinho, porque a professora está ensinando. Mas o neurodivergente não suporta ficar parado 3 horas de aula seguida. Ele vai querer levantar, e toda hora aquela criança levanta. Toda hora aquela criança quer ir no banheiro. Toda hora aquela criança quer olhar na janela. A criança está desenhando outra coisa. O que vai acontecer quando não se tem conhecimento? Briga com a criança, bate na criança, põe de castigo e mais outras coisas. Então, o desafio é ter as informações para que essa criança ela possa ser notada, respeitada e amada nas condições de ser. Por exemplo, aqui na nossa comunidade, nós temos um espaço muito bacana, um pátio, uma varanda muito bonita. E se tem uma coisa que eu, Tatiana, sou apaixonada, é quando os pais trazem os filhos e eles ficam brincando aqui fora. Gente, eu gosto muito. Porque aqui, olha só, tem piscina, tem pé de goiaba, goiabeira, Tem um espaço de correr, tem a lateral que é um varandão comprido, tem as plantas. Eu já gosto, então eu coloco o balanço para eles balançarem. Tem uma série de coisas aqui. E eu adoro ver essas crianças brincando. Fora os brinquedos. E aí, de vez em quando, chega um pai neurotípico com a sua criança atípica. E geralmente eu falo pro pai, deixa a criança brincar. Não, mas tá fazendo bagunça. Foi engraçado. Eu, que sou a gestora, a dona da instituição, não tô reclamando da bagunça do seu filho. Você tá incomodado com o quê? Aí a gente trata com os pais. Deixa a criança brincar. E ali a gente vai observando o brincar, o jeito, a energia, instruindo tanto a criança quanto aos pais. Porque é exatamente isso. Que bom que você está mudando esse ciclo com a sua filha. Que bom mesmo. Que você entenda mesmo. É claro que neurotípicos ou neurodivergentes precisam de
serem conduzidos em algumas questões, porque assim, são muito impulsivos na maioria das vezes. Então, essa impulsividade extrema, se for um TDAH então, é sempre muito impulsivo. Acaba sendo danoso até para o próprio indivíduo. Até para o próprio indivíduo. Então, precisa o quê? Entender limites. Mas entender limites, aprender limites, é muito diferente de sufocamento. É muito diferente de aniquilação. Porque algumas crianças que são aí TDAHs, dislexos, bipolares, são do espectro autista, acabam o quê? Alguns sofrem aniquilações. Então, é muito importante quando se traz a conscientização do que é ser um indivíduo assim, tá, gente? Você não vai deixar de ser. Ah, eu quero deixar de ser bipolar. Você vai arrancar o seu coração? Vai arrancar seu cérebro? Até então, ou até onde eu conheço, existem tratamentos, orientações e cuidados para melhoria o quê? Desse comportamento, da dinâmica cerebral. Agora, mudar o funcionamento do ser, eu ainda não encontrei tal informação. De repente, se você está online e tem essa informação, envia para mim. Contribui para o bem, envia para mim no direct, mas eu ainda não encontrei. Olha que eu acompanho bastante essas evoluções de estudos. Vamos lá, um comentário aqui. Eu me lembro que conseguia mandar em minha mãe, mas com minha filha consigo identificar a pirraça ficou cortadinho. Se você puder completar a frase para eu poder interpretar bem, eu agradeço, tá? Aí a gente comenta. Gente, é desse jeito ou não é? Vamos lá. Eu lembro que conseguia mandar em minha mãe, mas com minha filha consigo identificar pirraça com crise. Porque a crise, ela traz o quê? Ela traz uma angústia muito grande. As crises trazem angústias muito severas, dependendo do nível, da intensidade do que sentem. E ainda existem casos onde a criança, ou até mesmo o adulto... Só um minuto. Deu vontade de espirrar e não saiu. Vamos lá. E ainda existem casos onde a criança e até mesmo o adulto... eles têm as crises, sentem as crises, mas elas não conseguem expressar a profundidade do que sentem. E aí o que vai fazer? Vai sacudir o corpo, vai gritar, vai às vezes se bater, né? E é tido como pirraça. Eu sei que às vezes tem a pirracinha. É desafiador separar uma coisa da outra, né? Tem a pirracinha, e aí precisa de orientação. Mas, quando é crise, é essa sensação da angústia que não passa. Tá? Tá sendo legal, gente? Tô contribuindo pro bem? Eu vou precisar encerrando a live agora. Deixa eu ver aqui. Já levei cajadada de vassoura na lata. É porque, assim, é o que a gente estava conversando, né? A desinformação ou não saber, a pessoa vai achar que é só pirraça e não é. Eu acredito que esteja rindo de nervoso. E não é só pirraça. Hoje, por conta do acesso às redes sociais, a gente encontra as informações de adultos que falam, né? Consegui ser diagnosticado com TDAH agora na vida adulta, consegui ser diagnosticado com bipolaridade na vida adulta, consegui ser diagnosticado com espectro autista na vida adulta.
Então imagina o quanto que essas pessoas já passaram uma vida e sentiram o sofrimento e com muitas dores, sabe? Mas eu também compreendo que cada um só consegue oferecer aquela informação que traz dentro de si. Então alguns sofreram muito. Isso aí, TDAH. Eu vou falar sobre o TDAH em próximas lives, tá? Hoje eu queria trazer bastante essa informação sobre o ser neurodivergente, tá? Você não tem neurodivergência. Você é um ser neurodivergente. E como essa estrutura afeta o seu corpo, o seu cérebro, a sua memória, o seu humor, o seu comportamento. Falei um pouquinho só sobre a psicanálise, onde você percebe a importância e a força das marcas da infância e que essas intensidades, elas vão marcar as emoções, que vão incentivar e influenciar essa excitabilidade, esse exagero, essa intensidade. E acaba sendo estruturado um funcionamento cerebral e também uma dinâmica de persona que, quando eu digo de persona, é de personalidade. Já estou na vibe da aula da psicanálise. Porque daqui a pouquinho a gente vai ter aula online da turma da psicanálise. Tem trabalho para fazer. Mas eu queria aproveitar esse intervalo para conversar um pouquinho aqui com você. A outra tá rindo. Tá vendo? Nós somos normais, viu? Eu posso te falar uma coisa com muito carinho e respeito? Posso? Eu sei que é zoeira, mas... não sei, esse ser normal, ser típico. Às vezes, a estrutura do atípico, ele te permite viver, sentir e existir de um jeito que o normal nunca vai conseguir. E não estou falando aqui das partes ruins não, porque tem partes boas também. Eu falei para alguém por esses dias para tomar cuidado para não entrar na caixinha e perder as asas. Sabe? É claro que é preciso aprender a voar com qualidade, mas forçar-se a ser, entre aspas, normal, típico, por favor, me entendam, tá? Estou trazendo comparações a nível de sociedade. A grande maioria é típico. E tem uma porcentagem que é atípica, que é diferenciada. Vou usar esse termo, que é um termo muito utilizado por alguém que eu amo aqui. Gratidão por dizer que entende. Existe esse grupo que é típico, que é a grande maioria, e existem os atípicos. Só que os atípicos, como eu falei, vão ter sensibilidades diferentes, ideias diferentes, vão ter possibilidades diferentes. Então, não deseje ser comum, deseje ser você, com qualidade de vida. Aí sim. Porque quando você entende isso, você começa a entender, por exemplo, que se você é um indivíduo aí atípico ou neurotípico, como a gente está falando hoje, e você sabe que a sua mente precisa de um tempo, como você escreveu, sempre me achei diferente, só não sabia o que era. Você percebe que o seu funcionamento é diferente, então você entende, por exemplo, que a sua bateria social tem um limite. Você já passa a não se forçar mais. Você entende que ficar cercado de concreto e cimento num prédio por muito tempo não te faz bem. Então você vai precisar de vez em quando descer, respirar, ficar sozinho, só com seus pensamentos, aprender a gostar de ficar com os seus pensamentos. E aí é uma técnica desenvolvida no nosso curso do Sicure. Porque como são muitos pensamentos e muito rápido, a maioria nem gosta de ficar com os próprios pensamentos, então tem que se aprender a ficar com eles.
E aí você percebe isso daí, que você não gosta de ser normal, você fica forçando a vida para ser normal, e aí você, quando você tenta ser normal, você não gosta. É desse jeito. Então, aprenda bons comportamentos, porque a gente vive numa sociedade, mas entenda que, vou usar essa frase aí, ó, caixinha nunca mais. Tá ok? Existem as adaptações necessárias para uma qualidade de vida. Você precisa se entender. Você precisa entender o seu funcionamento. Eu entendi o meu funcionamento. Mudei a minha estrutura de vida inteira. Então, quem me acompanha na rede vizinha, por exemplo, vai me ver lá, fazendo yoga na cachoeira, fazendo yoga aqui na comunidade, aprendendo a cuidar do meu sistema nervoso central, ensinando aos meus alunos como faz isso, porque eu vivo na prática, aprendendo a entender o meu tempo para se relacionar, para poder se relacionar com os outros. De vez em quando dá vontade de sair gritando com os outros, mas não dá para gritar sempre com todo mundo. Então, cuidado para não gritar para dentro. Porque você pode controlar e não gritar com o outro. Mas se você gritar para dentro, você adoece. Então, tem que aprender o quê? A deliberar essa energia de forma saudável. Sim, cuidar do sistema nervoso central, cuidar dos pensamentos através da terapia. Cuidar da química cerebral, porque muitos casos de neurodivergência precisam de medicamento, então tem que vencer esse bloqueio. Porque eu não vou no psiquiatra, é médico de maluco. Isso aí é desculpa do seu cérebro para te manter preso no estado que você está. Agora, se você gosta do estado que você está, saiba que vai ficar pior. O cérebro humano é super resiliente, ele se adapta rapidinho, inclusive com aquilo que é ruim e dificultoso. Então, às vezes, está atrapalhando o seu funcionamento e você precisa aprender a se cuidar, a se curar. Você precisa aprender a se amar de um jeito e com um amor que, às vezes, você nem recebeu do outro. No começo da live, eu falei sobre o ser relacional, né? O ser humano é feito para se relacionar. A criança é gerada numa relação, no ventre ela vive uma relação e ela nasce e desenvolve em relações. Então o que acontece? A gente é induzido a buscar o amor e o afeto no outro. Só que às vezes o outro que faz isso não faz com qualidade. E eu não vou pré-julgar histórias porque não me cabe, mas o fato é que a relação, ao invés de cuidar, machuca. Só que a criança pequena não tem filtro. O que acontece? Ela recebe aquilo com impacto. E como ela precisa amar o outro, ela começa a se maltratar, a se machucar, e aí é outras coisas. Então, nessa busca da relação, o que acontece? Você acaba sempre buscando no outro um afeto que lá no início não te foi permitido ou não te foi ensinado a sentir e a viver. Então, na vida adulta, você está aí todo afetado com tudo isso, com uma estrutura de ser neurotípica, e agora está tendo que aprender a desenvolver amor próprio. E acredite, é o caminho da sua cura. Só que você vai ter que se amar por um tempo onde você nunca fez isso. Mas está na hora de aprender. Lembra que o teu cérebro é resiliente e super potente? Você consegue. Desde que você esteja disposto a desenvolver esse amor próprio. Só que agora é um processo. E entender o que é amor próprio é quando você começa a olhar para si e já não se machucar tanto. Porque o cérebro neurodivergente vai sempre procurar autopunição e culpa. O primeiro passo é querer e querer muito, é isso aí, tem que querer com a alma. Por isso que a terapia, que a mentoria são muito importantes, porque você vai mexer na sua alma e a sua alma está machucada.
Se a sua alma está machucada, ela não vai querer deixar você tirar a casca para curar aquilo. Ela vai querer que você se mantenha naquilo ali que você já conhece, mesmo sendo dolorido. Então, num processo de mentoria ou de terapia, você começa a ter alguém que te dá um suporte para quando você for mexer nessas cascas, porque senão você volta para aquela estagnação. Então, é uma luta diária. É isso aí. Todos os dias você tem que celebrar a sua vida. Ah, mas hoje eu não tô bem, doutora Tati. Celebra. Ah, hoje eu tô feliz a beça. Celebra 2 vezes. Desculpa. Hoje eu tô feliz a beça. Celebra 2 vezes. Eu não tô bem. Celebra a si mesmo. Ah, hoje eu tô querendo, como foi dito aí, enforcar alguém. Não enforca, mas celebra. Celebra porque não enforcou. Não perca o seu réu primário. Celebra. Celebra os detalhes da vida. Celebra. Celebra a beleza do que está ao seu redor. Às vezes eu chego aqui nas minhas plantas. Oi, gratidão pelo presente. Aí eu vou olhar as folhas, né? Cuidar. Planta é igual ter criança pequena, cara. Dá um trabalho. Aí tem um broto. Ai, gente, eu fico toda boba com o broto da planta. Sabe o que eu digo? A minha planta tá sorrindo pra mim. O cuidado tá bom. Boa noite, Daya. Boa noite, maravilhosa. O cuidado ela tá gostando. É fruto do bem que é em mim, fazendo ela ficar bem. Ah, mas, sei lá, planta não dá certo comigo. O que dá certo com você? Que você possa olhar na sua vida e celebrar. Celebra. Um detalhezinho. Você estava mal, deprê, mas conseguiu levantar, tomar um banho. Respirar. Meus pulmões funcionam. Tem gente que não tem isso. Celebra. Quando você começar a entender que a celebração pela sua vida e a gratidão muda o jeito de você viver, vira uma chave. Te leva para um outro nível. A gratidão te leva para um outro nível. Quem me conhece sabe que eu amo falar sobre Escrituras e Jesus, de Deus. Quando Jesus está num momento muito ímpar com os seus discípulos, ele pega o pão chamado Santa Ceia, no momento da Santa Ceia, ou da ceia. Santa foi a gente que rotulou. Mas isso aí é teologia, é outra coisa. O fato é que quando ele vai se alimentar junto com os discípulos, ele pega o pão e ele apresenta a Deus e ele rende graças. Ali não é só o fato dele ter agradecido. Ele reconhece que há algo muito superior e ele agradece pela alimentação e pela oportunidade de estar com quem ele ama. Independente das falhas e defeitos de cada um. Porque, na verdade, quem senta à nossa mesa sempre tem falhas e defeitos. Assim como a gente. Mas as falhas e defeitos de cada um não impediram a ele de render graças pelo simples. É outro nível. Se você não consegue agradecer nem pelo que é simples, como é que você quer fazer festa com coisas grandiosas? Às vezes eu ouço, dentro de um momento depressivo, eu não tenho o que festejar. Claro que tem. Tem um coração batendo aí dentro. Entende isso? O seu corpo vai reagir diferente. Aí já é vibracional, frequência. A frequência que cura é a frequência da gratidão. É outra live. Ai, gente, eu vou ter que encerrar.
Essa pergunta aqui, ó. Boa noite. O que você acha de alguém que some, bloqueia ou faz castigo de silêncio com as pessoas que se relacionam? Deixa eu botar a mão aqui para ver seu nome. Olha, Lance, esse tema seria um tema, ao meu ver, sobre dependência emocional e narcisismo. Porque isso daí é a descrição do gaslighting. É quando um indivíduo narcisista ou um indivíduo que é muito tóxico, que não precisa ser narcisista para ser tóxico, às vezes a pessoa é tóxica, faz um jogo emocional e prende você na falta. Isso daí se chama adestramento. A pessoa fez presença, se retirou, sumiu, bloqueou, te deixou no silêncio e aí você fica numa expectativa muito alta, porque o seu sistema frontal, seu córtex frontal, está ativado para relacionamento. E o outro sabe disso. Então ele se ausenta e você fica ali procurando. Quanto mais você procura, mais você ativa o desejo de procurar. Vai chegar um momento que isso vai gerar uma dependência cognitiva. Então, se você me permite uma orientação, sai dessa. Sumiu, deixa sumir. Sumiu, agradece. Não sumiu porque você não presta, sumiu porque é outra pessoa que não presta. Porque a outra pessoa ela não tem responsabilidade afetiva sobre você. Então já é um desrespeito, já está te desrespeitando, tá? Uma sugestão, uma orientação, já que você perguntou, sai fora. Se você ficar, porque você sentiu o coração palpitar e outras coisas mais piscarem, sei lá, né? Outras coisas ativaram, você vai continuar sofrendo desse jeito aí, até pior. Então é isso que eu acho. Eu acho que vale a pena você amar a sua vida. Amor próprio é o melhor dos amores. Se não serve para cuidar bem de mim, então não serve para cuidar. Porque eu sozinha já me cuido. Então se não me dá o melhor do que eu já me ofereço, não serve, tá? Essa é a minha opinião. Já que você pediu uma opinião, tá aí. Ai, ai, ai. Gente, tá sendo muito gostoso conversar com vocês hoje aqui. Mas eu vou ter que encerrar até as 8. Ai, 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 eu também adoro esses momentos. Me sinto muito à vontade, com muita gratidão, sabe? Para partilhar o bem. Gosto de ficar mais descontraída. Eu sou esse ser aqui. Tem aluno meu, tem mentorado meu aqui na rolagem. Sabe que quando chega aqui na comunidade é desse jeitinho, não é? Não é só esse momento aqui que eu tô na frente da tela, não. A Tati Lima é assim. E eu aprendi a respeitar e para mim é uma conquista, sabe? Poder partilhar e ser dessa forma. E eu me sinto muito à vontade, muito bem. De vez em quando entra alguém aí com uma toxicidade para liberar, mas a gente logo bloqueia e vida que segue. Eu não sou obrigada a ficar com ninguém tóxico perto de mim e nem que tenha que me forçar a me justificar alguma coisa. Já passei dessa parte. Olha que legal, ó, isso aí. Deus não une pessoas, une propósitos. De nada, Magazine Fátima. O Alex, de nada, Alex. Dentro do que eu sei o que eu posso, partilhar o bem, eu acredito nisso. Eu costumo dizer que todos nós somos propensos a fazer o mal. Ou fazer aquilo que não é bom. Ninguém é santo. Então, quando você começa a aprender a escolher a fazer o bem, você percebe que o desejo de fazer o mal vai se esvaindo e se harmoniza. Isso não significa que você não seja capaz, que eu não seja capaz. Mas aí passa a ser uma escolha, você decide. Então, com o passar dos anos, e eu acredito muito nisso, eu quero sempre buscar fazer cada vez mais o bem. É diferente de ser boazinha. Porque às vezes fazer o bem é dizer não. É colocar limite. Boazinha não, boazinha todo mundo atropela.
Quem é neurodivergente tem essa tendência a ser bonzinho, boazinha. Mas a gente vai falar sobre isso na outra live. Nessa hora não vai dar, eu vou acabar cortando o assunto no meio. Mas quando você entende a sua capacidade, a sua força, a sua plenitude e com certeza a sua espiritualidade, você assume ela na sua vida, você começa a perceber que você pode ser desenvolvida para o bem e para algo melhor. Afinal de contas, para que viver se não formos seres melhores? Então, celebre um dia de cada vez, um tempo de cada vez, um momento de cada vez, para que você possa aprender a entender tudo que está acontecendo na sua vida, o que você é, o ser neurodivergente, tá? E aí você entendeu que você não tem TDAH, você não tem espectro autista, você não tem bipolaridade, você não tem transtorno de humor, não. O seu funcionamento é assim. É um ser. Mas isso não te limita, não te rotula, porque é um funcionamento. Tá certo? Vou precisar estar encerrando mesmo. Você que me acompanha sabe que eu amo encerrar esses momentos com uma breve oração. Para você que acredita, me acompanhe dentro do seu possível, feche os seus olhos, coloca a mão assim, a mão esquerda na direção do peito, que eu gosto de chamar de terra das emoções. A mão direita você vai levar aqui aos seus pensamentos, que eu gosto de chamar do seu céu dos pensamentos. E conforme ensina a maravilhosa neurociências, o fluxo da energia que passa no seu corpo precisa estar alinhado. Já percebeu que a confusão dos pensamentos parece que o pensamento faz assim? E o peito faz assim? Olha que confusão. Está desalinhado. É preciso aprender a alinhar isso. E o poder das suas palavras é uma verdade neurocientífica, que eu gosto de aplicar também à espiritualidade que eu acredito, porque está tudo junto e misturado conforme eu acredito. Mas se você não acredita em espiritualidade, tudo bem, vamos orar juntos, vamos falar juntos, declarar juntos, e deixa a neurociências fazer a parte dela. Vamos alinhar a nossa mente falando assim: gratidão por esses momentos até aqui, muito obrigada. Eu digo Deus, mas obrigada pelo fôlego de vida, pela oportunidade de pensar. E mais uma vez eu te peço sobre os céus e a terra, que estejam alinhados, tranquilizados e acalmados dentro da gente. Que os pensamentos se organizem ao som da nossa voz, que a gente aprenda a dar comandos internos onde a quietude é uma verdade. E cada vez mais a gente possa sentir o bem. Então, onde estão os sonhos localizados nos pensamentos, assim sejam alinhados contigo, assim como na terra, seja no céu. E ainda que hoje alguém esteja em angústia, como eu sempre falo, e o solo não esteja bom, ainda assim eu acredito que há uma água que jorra e alivia. Alivia a angústia, alivia o medo, alivia a falta e faz brotar algo novo e muda a terra. E essa semente lançada através da palavra que eu trouxe hoje aqui receba uma interpretação adequada e se encaixe certinho naquele lugar que tem que curar e que brote algo bom. Como eu digo sempre, gratidão por esse momento, por proteger a minha mente, por me permitir ensinar com sabedoria, através do conhecimento que tenho conquistado, com muita alegria ao longo desses anos, e que partilho com quem gosta, com quem precisa, e que seja bom, que possam analisar e reter o que é bom. Então, como eu digo sempre, Pai nosso que está no céu, santo seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que seja feita e alinhada a tua vontade com a nossa vontade, aqui na terra, nas emoções, como é no céu dos pensamentos. Eu quero te agradecer por esse momento tão especial e tão único, pela sua proteção e presença na minha vida e da minha família, e desejar que aqueles que sentem e precisam disso também possam encontrar essa calma, essa quietude e essa calmaria
independente do que acontece nesse mundo, começa aqui dentro. Então alinha a terra com o céu e essa energia linda que vem de ti. Amém e amém. Não tem jeito, toda vez que eu converso com o Criador, meu olho enche d'água, aí já é a parte da sensibilidade, que eu tenho aprendido a respeitar, a abraçar e a viver em verdade, tá certo? Eu espero ter podido contribuir para o bem. 20 horas em ponto, vou ter que encerrar a live, mas a gente se vê na próxima. E gente, em setembro vamos ter inscrições do nosso método Origens, o módulo 1, a fase 1, Se Cure. Acompanha nas redes sociais aqui para poder participar, tá certo? Vai ser um prazer poder estar contigo, onde eu vou ensinar mais sobre neurodivergência, sobre autocuidado, amor próprio, psicossomática, por que o corpo de um neurodivergente adoece tanto, com tanta facilidade, como curar isso. Na prática, com práticas de técnica de respiração, práticas de rotina diária que você precisa aprender a fazer, e também orientações de estudos de casos que ao longo de mais de 20 anos eu tenho vivido e acompanhado para partilhar, para você aprender, para viver o bem, tá bom? Mas a gente conversa um pouquinho mais. Um abraço, beijo a todos, até a próxima.